Êxodo capítulo 36. Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Versículo 7. O povo foi movido a levar a Moisés ofertas voluntárias. Cada manhã havia uma fila de homens e mulheres, todos dispostos a contribuir para a obra do santuário, até o ponto em que o povo foi proibido de trazer mais. Já havia sido arrecadado mais do que o necessário. Então, os homens responsáveis pela fabricação do tabernáculo seguiram à risca as especificações dadas por Moisés e realizaram uma obra de artista, usando somente os materiais que Deus havia ordenado. Parece que após a apostasia no Sinai, os filhos de Israel estavam dispostos a se redimir perante Deus através da sua fidelidade. Falar sobre mordomia e fidelidade com relação aos nossos recursos financeiros tornou-se para muitos como um tema ofensivo ou até mesmo apelativo. O discurso monetário da maioria das igrejas protestantes, apontando a prosperidade material como sinal do favor divino, acabou por transformar uma doutrina bíblica e sagrada em uma fonte desonesta de dinheiro fácil. Referindo-se aos últimos dias, o apóstolo Pedro nos advertiu que falsos mestres, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. O Senhor, portanto, não deixará sem punição todos os que têm lidado com esse assunto de forma leviana, com o propósito de enriquecimento às custas da ignorância de muitos. A mordomia cristã não se trata apenas da nossa responsabilidade perante Deus com relação aos nossos recursos materiais. Somos mordomos do Senhor, não apenas no que diz respeito aos dízimos e às ofertas, mas também na administração dos nossos dons, talentos, tempo e do cuidado com o nosso próprio corpo. E essa fiel administração só se torna em oferta agradável a Deus quando é voluntária e pessoal. Sim, o dízimo é bíblico e as ofertas também. Leia Malaquias capítulo 3, versículos 9 e 10, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Mas a devolução dos dízimos e das ofertas por interesse, como uma espécie de barganha com Deus, com a finalidade de enriquecimento ou favor, não corresponde ao propósito da fidelidade financeira que o Senhor espera de seus filhos. Somos, por natureza, egoístas, e isso por si só, amados, é um excelente motivo pelo qual o Senhor pede que lhe devolvamos parte dos nossos recursos. Ao pedir aos filhos de Israel que ofertassem de coração disposto voluntariamente, Êxodo capítulo 35, versículo 5, fica bem claro que Deus nunca exigiu e nunca irá exigir nada de nós sem o nosso consentimento. Dizimar e ofertar é um ato de adoração, e Deus só é verdadeiramente adorado quando colocamos o nosso coração em tudo que lhe devolvemos e oferecemos. Notem que a primeira obra feita para o tabernáculo foram as cortinas que o envolveriam, a sua cobertura e o seu pavimento. Da mesma forma como os santuários do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, necessitamos ser envolvidos e cobertos com as vestes brancas da justiça de Cristo, sobre o sólido e dourado pavimento de sua palavra. Quando permitimos que o Espírito Santo seja o nosso instrutor no estudo das Escrituras, ele ilumina nossa mente e nos conduz ao conhecimento crescente do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e é esse conhecimento que nos impulsiona a adorá-lo com tudo que temos e somos. Quando olhamos para a cruz, para o sacrifício supremo do nosso Salvador, quando entendemos que ali estava a mais perfeita oferta, que no contraste daquele fatídico e salvífico dia a nossa salvação foi garantida, a fidelidade se torna a resposta
de um coração que é impelido a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23. E mesmo que a nossa vida neste mundo se resuma a privações e dificuldades, como os antigos patriarcas, aspiramos a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 16. Lembram da oferta da viúva pobre? Da sua pobreza ela ofereceu a riqueza de um coração cheio de sinceridade e gratidão, e suas 2 pequenas moedas foram reconhecidas por Jesus como mais do que o fizeram todos os ofertantes. Leia Marcos capítulo 12, versículos 41 a 44. O Senhor nos convida à verdadeira adoração, meus irmãos. Que sejamos prósperos em Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Oremos, amados. Nosso Pai e mantenedor, nós te agradecemos por tua abundante graça que nos envolve a cada manhã e nos convida a te adorar em verdade na beleza da tua santidade. Que nossos tesouros, nossos talentos, nosso tempo, nosso templo, que é o nosso corpo, estejam sempre diante do teu altar, como oferta voluntária proveniente de um coração guiado pelo Espírito Santo. Porque reconhecemos que pertencemos a ti, que tudo vem de ti e das tuas mãos te damos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, ricos da graça de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.